você está conosco nessa manhã de domingo para estudarmos a nossa lição. Sabe, essas semanas têm sido maravilhosas, têm sido de revelações profundas da parte de Deus para a nossa vida, e hoje não será diferente. O Senhor quer trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança e um despertar, um chamamento às nossas vidas, sabe? O Senhor tem sido muito bondoso conosco, tem sido fiel para com você. Espero que você esteja anotando, espero que você tenha acessado a nossa área onde estão os PDFs de cada aula que nós estamos assistindo. Você vai lá e faz um pequeno cadastro, você tem acesso às aulas. Olha, é bênção para a tua vida, vai ser bênção para a tua família, e você vai poder ter uma razão para a tua fé. Explicar às pessoas aquilo que você acredita, aquilo que nós sabemos que a palavra de Deus diz que irá acontecer, que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos momentos da história humana, o Senhor irá executar o juízo sobre os homens infiéis. Cabe a nós chamarmos as pessoas ao arrependimento, levarmos elas ao pleno conhecimento da palavra de Deus, e o Senhor quer usar você para isso. Essas aulas que nós estamos disponibilizando aqui, bênção, tem sido bênção para cada um de nós. Olha, compartilha esse vídeo, clica aí no curtir desse vídeo, comenta se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, nos envie as tuas dúvidas e na medida do possível nós estaremos respondendo na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, assista esse vídeo aí e seja poderosamente abençoado na autoridade do nome de Jesus, e no final da aula voltaremos aqui para fazer uma oração de concordância pela tua vitória na autoridade do nome de Jesus. Irmão, nós estamos aqui mais uma vez para dar continuação nessas aulas, que eu espero que esteja agradando, que seja do interesse de muitas pessoas, né, que às vezes querem ter assim, uma revelação, alguém que possa falar sobre esse assunto, né? É um assunto polêmico demais, muito polêmico, e a gente às vezes não tem assim uma definição específica daquilo que está sendo tratado aqui nesse livro, né? E como nessas primeiras aulas que nós tivemos aqui, nós pudemos observar essa situação, onde tem coisas que a gente não define. Quer dizer que a própria Bíblia não dá para nós uma definição. Existem definições de eruditos, de pessoas, né, de escritores, que dão as definições, e às vezes a gente acha que aquela definição é coerente. Dá para a gente ter uma ideia. Então, veja bem, a nossa ideia aqui com essa aula não é querer assim trazer para vocês ao pé da letra, ao pé do entendimento de cada um, o que vai acontecer. Não, nós não estamos vendo isso. Nós estamos querendo aqui trazer para cada um dos que estão ouvindo essa aula, que estão assistindo essas aulas, que a pessoa entenda o desenrolar do livro de Apocalipse. Então, como vocês viram, eu tenho certeza que muitas pessoas já leram o livro de Apocalipse, mas não tinham prestado atenção nesse parênteses do capítulo 7. Ele leu, quantas vezes ele não leu o capítulo 7 e não percebeu que aquilo ali era uma parada. Porque o capítulo 6, ele vai até o versículo 6, mas ele não trata do sétimo selo. Ele não trata do sétimo. Aí, para entrar no sétimo selo, ele tem que fazer aquela parada ali do capítulo 7. Então, isso eu tenho certeza que muitas pessoas já leram o livro de Apocalipse e não passou pela mente, não teve a ideia de verificar essas coisas aí. Então, quantas vezes eu mesmo li isso aí e não consegui entender. Não consegui entender. E depois, com a continuação, aí, ler isso, ler aquilo, a gente vai lendo e vai começando a entender. Então, a nossa ideia aqui é que cada um entenda o que representa o livro de Apocalipse e o desenvolvimento desse livro. Então, o que é que nós vamos entrar? Entramos no juízo das trombetas e nós vamos ver que existe a primeira, a segunda e a terceira. Aí no meio na quarta trombeta, existe também um parêntese.
Aí vem a quarta, a quinta e a sétima trombeta também. É que os juízos da primeira, da segunda e da terceira são os tipos de juízo. E a quarta trombeta é que faz aquela pausa para vir a quinta, aí vem o juízo mais severo ainda de que aquele. Então é disso que nós vamos tratar nesse momento aqui. Continuando, diz, o juízo das 7 trombetas, que é Apocalipse 8, 7, e ao capítulo 11, 19. Primeiro, a visão das 7 trombetas. Nós vimos lá que o anjo, lá no capítulo anterior, na aula anterior, nós vimos que o anjo, ele vinha, tocava, anunciando esse juízo das 7 trombetas. Um anjo com incensário, né? Aquelas coisas todas jogando. Mas aqui nós estamos vendo o anjo veio e tocou a sua trombeta. Vamos ver aqui o que diz o versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Observando, verificamos que o 7º selo tem 7 facetas, porquanto produz os ais das 3 últimas trombetas. Então, o que eu estava explicando? Que o 7º selo, quando o anjo tocou o 7º selo, ele anunciou 3 juízos, mas os juízos que irão prosseguir depois da quarta trombeta são considerados como ais. Tem o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Então, você vai ver que no primeiro, no segundo e no terceiro não são ai, mas do quinto, do sexto e do sétimo são considerados como ais. Mas eu não quero falar agora, nós vamos levar em frente, que é para a gente entender o significado desses ais. Os 7 anjos preparam-se para tocar as trombetas, a letra B. Isso prenunciaria os desastres que sobreviriam a este mundo. Esses anjos representam o poder de Deus sobre toda a terra. Então o toque desses anjos, cada um toca a sua trombeta e anuncia uma calamidade. Nós digamos assim, calamidade porque são coisas que nós queremos dizer que não é causada pelo homem, mas são causadas pelas mãos do próprio Deus. Porque esses anjos que tocam suas trombetas, eles vão desencadear uma catástrofe sobre a terra, que vai atingir o quê? Tudo isso para atingir aqueles que não amam a Deus, aqueles que são infiéis para Deus. Então, esse juízo de Deus, que Deus está mandando sobre a terra, é exatamente para ele atingir essas pessoas que nunca quiseram saber de Deus. Em nenhum momento se preocuparam com Deus. Ouviram falar de Deus, eles não podem dizer que não ouviram falar de Deus, porque é mentira, né? Porque Deus se revela em tudo. Em tudo Deus se revela. Se nós olhamos para o céu, nós vemos no céu a revelação de Deus. Nós olhamos para o horizonte, vemos a revelação de Deus naquilo que está no horizonte. Olhamos para o mar, nós vemos a revelação de Deus, como olhamos para o rio, vemos a revelação de Deus ali. E essas pessoas, vendo todas essas coisas, são pessoas que não querem saber, não têm intenção nenhuma de querer agradar a Deus, de se submeter a Deus. Então, isso é o que acontece. A primeira trombeta está no capítulo 8, versículos 7 e 8. O versículo 7 diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra
um terço das árvores e da relva verde. O juízo que ora consideramos diz respeito à terra toda. Então, veja bem, está dizendo que esse juízo aconteceu um terço, né, de cada lugar, cada situação. Mas veja bem, isso daí não foi num ponto determinado. É em toda a terra, toda a região terrestre. Então, cada lugar aconteceu alguma coisa sobre esse juízo. E vemos na letra B que diz: esse juízo atingiria a terça parte das árvores e das ervas verdes. Vamos observar o que ele está dizendo. O juízo atingiria a terça parte das árvores e da relva verde. O versículo C. Fogo se misturavam com sangue. Esse fogo pode ser de origem celestial, relâmpagos, meteoritos e cometas. As aves também, a erva verde, produzem oxigênio para a vida. Então, vocês estão vendo. Então, começa esse juízo aí, começa do versículo 7, ele começa atacando o quê? A gente está vendo que as árvores, só vai nas árvores. E a grama, aquelas campinas verdes, assim, que a gente olha naqueles campos e aquela relva toda verde. Então é isso aí que está sendo atacado. Por quê? Porque a relva verde, a mata, ela produz o oxigênio para que nós possamos ter uma respiração perfeita. Então vocês estão vendo que a partir desse momento, com esse acontecimento, o oxigênio vai faltar para muita gente. Se hoje com a Covid já está faltando para uns, imagine quando chegar nessa época aí, o que vai acontecer com essas pessoas. A segunda trombeta, versículo 8 e 9, o versículo 8 diz o seguinte: o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado sobre o mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Vemos aqui o simbolismo de um monte. Um monte. O que é esse monte? É um anjo caído. Um anjo caído, um meteorito, um cometa lançado ao mar, ardendo em fogo. Então, a gente vê, a gente percebe essas coisas, que os anjos eles podem ter muitas formas, né? Formas diferentes, a gente não sabe em que eles podem se transformar. Então, a gente vai ver que esses anjos aqui, como está dizendo aqui, explicando aqui, que não são anjos, existem anjos bons e anjos maus. E que aqui ele está dizendo que é um anjo caído. Quer dizer que não é um anjo bom. Esse monte que se foi deslocado lá daquele ponto que ninguém sabe de onde, e foi lançado no mar, ardendo em fogo. E o que aconteceu com o mar? O mar, a terça parte dele foi... a terça parte do mar transformou-se em sangue. Isso daí vem aquele simbolismo de quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e ele tocou a água do rio Nilo e a água se transformou em sangue. E o João está fazendo um simbolismo aqui a respeito daquilo que aconteceu ali, quando Moisés transformou as águas do Egito em sangue. E aqui está vendo que esse anjo tocou aí, com a permissão de Deus, ele transformou a terça parte da água do mar. Então você vê que não foi total a água do mar. Em algum lugar a água permaneceu do jeito que estava. Mas a terça parte ficou assim desse jeito, que a terça parte, que seja 6, a metade ficou transformada em sangue e a outra não.
A terça parte do mar transformou-se em sangue. É possível que esses cataclismas se trate de uma intervenção de Deus contra a apostasia. Pode ser, né? Então, o que está acontecendo nesse juízo é que Deus está tratando com os apóstatas, está punindo as pessoas que não querem saber de Deus. Então, veja bem, Deus já mandou quem? Fez tudo, mandou os profetas, mandou os apóstolos, e esses profetas foram apedrejados, foram torturados, muitos aí foram arrancados das unhas, outros foram arrancados as peles, né? Sacrificados assim. E ele diz, homens santos enviados por Deus. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado, mas antes, o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado, foi chicoteado, tudo isso. Então, tudo isso foi feito contra esses homens que são considerados homens de Deus. Então, agora chegou a hora da vingança do nosso Deus, é o que nós estamos vendo aqui. É os dias que Deus vai cobrar dos homens tudo isso que eles estão fazendo. Nós podemos ver aqui uma coisa. Até aqui nesse ponto, nós estamos falando do... Não, ainda não é aqui. Vamos ver aqui o que eu estou falando, estou errando aqui. A terceira trombeta. Sim, a terceira trombeta. A terceira trombeta, o anjo tocou a terceira trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre a terça parte, um terço dos rios e das fontes de água. Olha a diferença. O outro caiu sobre a mata, sobre a relva, sobre o mar, mas essa aqui, olha o ponto específico, ela caiu exatamente sobre as fontes do rio, água potável, a água que nós bebemos, que nós tomamos. É o que está acontecendo aqui nessa trombeta, nessa terceira trombeta. Então, veja bem, ele diz, nós vemos aqui que um anjo caído sobre a terra, uma grande estrela, ele diz assim, uma grande estrela, o que significa uma grande estrela? As estrelas esse nome é dado aos anjos, que são, como eu disse assim, os anjos bons e os anjos maus, né? Os anjos maus, agora vamos entender o simbolismo desse anjo bom e dos anjos maus. Mas eu quero aqui falar dos anjos maus, né? Os anjos são o seguinte: o Apocalipse, um anjo caído do céu na terra. O que significa esse anjo caído do céu na terra? Em Apocalipse 12, 3, 4, ele está dizendo assim que vi um grande sinal no céu, versículo 3. Vi um grande sinal no céu, um dragão vermelho, né? Que arrastava na sua cauda a terça parte das estrelas do céu. O que nós entendemos com isso? Entendemos que o Satanás, quando foi expulso do céu, ele fez aquela rebelião no céu e conseguiu converter a ele a terça parte dos anjos do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele trouxe com ele que é a terça parte dos anjos do céu. E esses são os anjos bons. Então, o que nós estamos vendo são esses anjos caídos. Nós estamos tratando desses anjos caídos que estão tendo essa liberdade. E nós vemos também no outro texto aqui, no mesmo capítulo 12, no versículo 7 a 9. Esse versículo ele trata que houve peleja no céu. Houve aquela peleja no céu que o diabo fez uma perseguição querendo invadir o céu, mas aí o arcanjo Miguel batalhou contra o dragão e os seus anjos
E diz que eles não prevaleceram no céu, eles foram lançados para a terra. Então, veja bem, se eles foram lançados para a terra, é por isso que nós estamos sofrendo essas consequências. Né? Todas essas consequências porque aconteceu que, durante a queda de Satanás, o mundo ainda não tinha sido criado. Foi antes da criação do mundo. Quer dizer, o que aconteceu? O Satanás estava rodando na escuridão, mas quando Deus criou o nosso mundo, que criou a luz aqui para a terra, então foi para cá que ele veio. Por isso o texto está dizendo que eles vieram para a terra. Por quê? Porque foram eles que encontraram a luz. Mas ele, o Satanás, não tinha permissão de entrar na vida do homem. Ele não foi. Então essa permissão só quem podia dar era o próprio homem. Porque Deus colocou na mão do homem toda a autoridade. Quer dizer que o Satanás não tinha essa autoridade de entrar e fazer o estrago que ele está fazendo na vida do homem hoje, se o homem não tivesse dado essa permissão. Mas o Adão deu aquela permissão para ele, então as coisas mudaram tudo. Por isso que Jesus está dizendo ali no Evangelho de João que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Então é o que nós estamos vendo a partir dessa terceira trombeta aqui. O versículo 11. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Absinto trata-se de um arbusto de gosto mais amargos que há, símbolo da aflição, dos males que o pecado traz à vida dos homens. Os homens morrerão, eles se matarão uns aos outros, induzidos pela malignidade desse ser angelical. Então, como nós estamos vendo aqui, esse terceiro anjo aí, quando toca a trombeta, que diz que uma grande estrela, né? Uma grande estrela que caiu do céu, está se referindo a esse anjo maligno aí, e além dele causar todos esses danos aí, causando as águas se tornarem amargas, e muitos vão morrer por causa disso, ele também está dizendo aqui que ele vai induzir os homens a se matarem uns aos outros. Quer dizer que lá desde quando foi solto o primeiro, foi liberado o primeiro cavalo branco com seu cavaleiro, também ali foi determinado que os homens começassem essa matança uns aos outros, pelas guerras, pelos males mesmo. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil, nós vemos que os marginais estão matando aí sem razão. O cara, se tem dinheiro, morre, se não tem, morre do mesmo jeito. Então, você está vendo que a maldade está chegando num ponto que agora nós não sabemos se aquele que está morrendo, se é do bem ou se é do mal. Estão tendo liberdade para morrer, para também serem mortos. Mas nós sabemos que Deus, como já foi determinado, que Deus ele vai fazer, vai guardar os seus. Os seus vão ser guardados, vão ser protegidos. Então, mesmo se alguém calhar de alguém morrer numa situação dessa, nós sabemos que o lugar dessa pessoa está guardado lá junto a Deus. Deus guardou o lugar dessa pessoa. Então as pessoas vão passar por tribulações. Agora nós vimos os apóstolos morrerem do jeito que eles morreram. Mas por que eles passaram por isso? Porque eles tinham a certeza que tinham um lugar junto a Deus no céu. Então é essa certeza que nós precisamos ter. Mas nós só teremos essa certeza se nós tivermos em nós a ação do Espírito Santo. Quem dá essa certeza em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ter a liberdade de atuar
dentro de nós, no nosso interior, atuar na nossa mente e nos conduzir diante das tribulações deste mundo. Então, veja bem, se acontecer qualquer infortúnio com algum de nós devemos ter a certeza que Deus está nos aguardando. É isso que nós estamos morrendo por causa de quem? Por causa de Jesus. É isso que Jesus quer que nós sejamos assim. Bem, então nós tratamos aqui até a terceira trombeta. Então, o que eu anotei aqui algumas coisas que vai acontecer referente à terceira, aos julgamentos que se seguem. Ele diz assim: até aqui, a este ponto, a narrativa do vidente João, da narrativa do vidente João, os julgamentos divinos haviam tocado somente a natureza inanimada do planeta. Agora, os 3 ais proclamados pela águia anunciam os 3 castigos finais e a cada uma pessoa incrédula sobre a face da terra experimentará a ira de Deus contra o pecado. Os 7 juízos referentes às taças dos capítulos 15 e 16 podem ser compreendidos como uma expressão do terceiro ai. Então, o que é que nós vamos ver no capítulo, na próxima aula? Nós vamos verificar a situação correspondente a esse ai. Nós vamos ver aqui no capítulo, na 4ª trombeta, diz assim que aconteceu um juízo lá, mas vai aparecer uma águia voando no céu e diz, essa águia diz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, porque os juízos que agora vão acontecer vão ser terríveis, né? Essa águia está dizendo lá na 4ª trombeta, né? Que começa na aula que nós vamos apresentar a seguir. Mas então, veja bem, então, se esses ais aí que nós vimos aí que foi tratado a respeito dessas situações da água do mar, da mata, da relva, da água potável, todas essas coisas que vão passar por essa dificuldade toda, imagine agora o que vai acontecer. Essas coisas não vão acontecer mais com a parte desanimada, mas elas vão atingir cada uma das pessoas ímpias da face da terra. Esses juízos vão ser diretos a essas pessoas, vão atacar exatamente a massa humana ímpia, que não tem o selo de Deus e que também não ama a Deus. Então, esses que vão sofrer as consequências do juízo dessas 3 trombetas que nós vamos ver a seguir. É isso aí, irmãos. Aguardemos a próxima aula. Amém. Presbítero Arnaldo, hoje a gente conversou sobre as primeiras trombetas e o texto lá do capítulo 8 ele vai narrar uma sequência. Uma trombeta, um julgamento, outra trombeta, um outro julgamento. Tem como o senhor nos explicar mais profundamente essa sequência de acontecimentos dessas 3 primeiras trombetas que são tocadas? Bem, como nós vemos, os juízos anteriores, que foi o juízo dos selos, né? Nós entramos para o juízo das trombetas, que são juízos que vão atingir com maior intensidade. Como nós vemos lá naquela apostila, primeira apostila que nós lançamos, que fala desses juízos todos, ele está falando que cada juízo que se segue, ele é de mais intensidade do que o que está acontecendo. Está acontecendo no juízo, mas o seguinte, ele vem trazer mais transtorno. E o outro que vem vai trazer mais transtorno ainda. E vão se multiplicando em consequência, né? Na sequência, esses juízos são aumentados.
Assim, então, como nós vemos aqui no livro das trombetas, nós vimos que o primeiro juízo, a primeira trombeta, ela atinge o quê? Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e de toda a relva verde. Quer dizer, que queimou o quê? Um terço de cada situação dessa daí. Nós vimos que atingiu o quê? A parte inanimada das plantas, né? Das árvores e da relva. Mas quando chega na segunda trombeta, a gente vai ver que diz assim que o anjo tocou a trombeta e um grande monte em chama foi lançado sobre o mar. Quer dizer que a primeira trombeta atinge a relva, a parte inanimada das árvores, e a outra atinge o mar, que é a parte inanimada do mar, que vai abalar o quê? A vida marinha. E diz assim que as embarcações, um terço das embarcações foi atingido, né? Mas, vamos dizer assim, que o significado, nós sabemos que essas embarcações serão destruídas. É isso que nós sabemos, o que vai acontecer com essas embarcações. Mas, uma parte dela não vai acontecer nada. Mas quando chega aqui na terceira trombeta, a gente vê que diz o seguinte: o terceiro anjo tocou sua trombeta e do céu caiu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de água. Então, na primeira, tem um detalhe que nós não vimos da Bíblia, disse assim: no primeira trombeta, um monte foi lançado sobre o mar. Aí o outro foi uma coisa que caiu do céu, um meteorito, ou seja, caiu dentro do mar e fez um estrago, né? Mas esse aqui diz que é uma estrela. Então, a estrela, como nós podemos ver na aula, se trata de anjos caídos. E nós vimos a origem desses anjos caídos, de onde foi que eles vieram. Foram lançados, não cumpriram com as determinações, como diz lá no livro de Judas. O livro de Judas está dizendo, esclarecendo exatamente isso. Diz que esses anjos não guardaram a sua origem. Por isso eles foram lançados do céu e vieram para cá, para a terra. Mas na terra, vírgula, né? Eles ficaram no espaço. E que com esses anjos vieram anjos muito poderosos. Anjos que depois que Cristo fez a sua obra expiatória aqui na terra, ele proibiu a liberdade desses anjos poderosos que tinham de interferir na vida dos homens, até de matar os homens. Então esses anjos hoje eles não têm mais essa interferência na vida dos homens. Eles têm a capacidade de trazer tribulação, mas eles não podem tocar na vida de ninguém mais, porque eles não têm essa permissão. Mas nós vamos ver que a partir desses momentos aqui, quando tiverem acontecido essas coisas, esses anjos vão ter permissão de tocar na vida das pessoas incrédulas. Então é isso que vai acontecer nessas sequências aí, na sequência dessas tragédias que irão acontecer. É isso aí. O versículo de número 12, que ele vai falar da quarta trombeta, ele vai dizer que foi ferido sol, lua e estrelas. Isso aí são sol, luas e estrelas literais ou são apenas símbolos das hostes celestiais? Como é que está o... Vou ler para o senhor o versículo, versículo de número 12 do capítulo 8. O quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferido um terço do sol. Eu não tenho aqui, mas tudo bem, bora. Um terço da lua. 8:12, né? Isso. 8:12. Que é apenas a partir do versículo do 9º capítulo é que ele começa a falar sobre o Ai. Do 4 porque é o 12. 4 anjos tocou no tempo. Esse óculos aqui não dá para ler de longe. 12 diz o seguinte: o quarto anjo tocou a sua trombeta
e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. São literais ou é apenas espirituais? Essas luas e estrelas são literais ou apenas um símbolo de alguma coisa que aconteceu espiritualmente? Bem, aí eu não sei. Nesse caso aqui, eu acho que seria, bem, a minha opinião, eu acho que nesse caso é literal. Né? É literal, porque ele em seguida vai trazer para nós aqui, no capítulo 9, dizer que uma estrela caiu do céu na terra, e que é um arcanjo do mal. E você vai ver que esses anjos, eles caíram do céu, foram banidos do céu, mas eles não perderam o seu poder. Eles continuam com o seu poder. Eles apenas estão sendo tolhidos de fazer aquilo que eles querem fazer. Mas eles continuam com aquele mesmo poder, com aquela mesma autoridade. Que a partir desse momento eles estão tendo a liberdade, talvez limitada, uma liberdade vigiada de fazer os estragos que eles vão fazer, que eles irão fazer a partir desse momento. Mas nós vemos aqui que nesse capítulo 9 mesmo diz que foi liberado, uma estrela caiu, abriu o poço, tinha a chave do poço, né? Quando ele abriu o poço, saiu fumaça, né? Que escureceu toda a atmosfera e ficou negra, né? Aí a gente está vendo aqui que corresponde o que ele está falando aqui, que um terço do sol ficou sem luz, da lua, e um terço do dia não deu a luz, né? Não deu claridade, e da lua também não deu claridade, porque um terço da lua escureceu. É tipo assim, um eclipse, né? E um eclipse do sol, um eclipse da lua, pode ser, digamos assim. Né? E o eclipse do sol, a lua cobre uma parte do sol. E o eclipse da lua, o sol cobre uma parte da lua. Então, ele calcula que seja isso aí assim. Ele não, como diz assim, o vidente João não nos dá também assim uma alternativa, né? Ele não dá alternativa nenhuma. Simplesmente ele dá. Tem a opinião, que eu digo assim, de eruditos, né? Dão as suas opiniões, dão 5, 6 opiniões a respeito, mas como assim nenhuma é certa, né? Digamos assim, que seja uma opinião verdadeira, então por isso que eu não trato delas aqui. E tem mais ou menos lá no livro que eu estou consultando, ele está dando lá 6, 7, 8 opiniões de cada um desses caras, né? Falando, mas eles não estão dando certeza se é realmente isso. Eles acham que é aquilo. Então eu prefiro assim não falar, não dar uma resposta definitiva, né? Essa que é. Mas, pelo que nós estamos vendo aqui, é uma coisa literal. A fumaça vai cobrir, né? Vai encobrir a terra, né? De maneira que a gente vai ficar escuro o dia, né? Não vai deixar de clarear. E a lua que trabalha de noite também não vai dar sua claridade. E se clarear em alguns lugares, porque enquanto aqui, digamos que aqui seja escuro, a lua lá em outro ponto ela está clara. Né? No eclipse do sol também acontece a mesma coisa. É que a gente vê os astrólogos falarem, né, que no dia tal vai ter um eclipse do sol, mas ele só vai ser visto de lugar tal, de ponto tal e de ponto tal. Por quê? Porque naquele dia a lua ela não cobre todo o círculo solar. Porque ela é muito menor do que a da Terra e muito menor do que o Sol. Mas ela se interpõe entre a Terra e o Sol. E quando existe o eclipse do Sol, da Lua, né, digamos assim que a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Então forma aquela escuridão, vai tomando, né, a escuridão. Então esses movimentos dos círculos polares aí, dos polos, né, dos astros e das estrelas é que formam essas coisas aí. Mas, veja bem, no capítulo 9 a coisa é diferente. É que ele diz assim que uma estrela caída do céu da terra, e foi dada a ela uma chave,
que ele abriu o poço do abismo, e de lá daquele poço saíram aqueles gafanhotos que nós vamos ver aí no capítulo, na próxima aula. Presbítero, não foi o homem que pecou? Por que a terra está sendo julgada? Bem, segundo o que a gente aprendeu na Bíblia, lá quando Adão pecou, o que Deus falou para Adão? Ele disse, por tua causa, a terra também será maldita. Então, veja bem, o pecado do homem atingiu a terra, porque quando Deus criou o homem, ele deu todo o poder, toda a autoridade sobre tudo que existia na terra. Sobre as árvores, sobre o mar, sobre o que habitava no mar, sobre os animais da terra, e até das árvores ele tinha poder sobre isso, sobre os homens. Mas quer dizer que ele pegou esse poder que Deus entregou na mão dele, ele vai entrega para o inimigo. Deu para o inimigo ali, quando ele desobedeceu a Deus, ele entrega aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele, ele passa para as mãos dos inimigos. Então hoje nós vivemos nessa batalha assim, exatamente por causa da interferência do inimigo, de Satanás, que está no nosso meio. Embora o próprio Satanás não tenha liberdade de estar aqui no nosso meio, mas só que ele tem os seus títeres. Que são os seus títeres? São os anjos inferiores que ele tem, que têm autoridade de chegar até nós, mas eles não têm essa capacidade de nos atingir, né? De chegar conosco assim e, digamos assim, nos bater, de matar, de fazer assim, um homem chegando no outro, dar um murro no outro. Então ele não tem essa autoridade, por quê? Porque eles são espíritos, eles não têm como chegar a nós que somos matérias. Nós somos matérias, nós somos literais. Então, nós também não temos a capacidade de chegar neles, porque eles são espíritos. Eu não posso tocar nele, nem ele pode tocar em mim. Mas, veja bem, existe a capacidade dele de buzinar nos nossos ouvidos para fazermos o mal. Então, o Satanás, digamos assim, ele conhece aquelas pessoas que praticam o mal. Então, eles induzem aquelas pessoas a se prolongarem mais fundo na maldade que eles estão praticando. Cada mal que o cara pratica, ele está se afastando de Deus. Então, está dando liberdade para o domínio desses espíritos chegarem até ele e dominarem. Então, essa é a coisa. Então, como foi feita a pergunta, o mundo, a terra hoje, ela está contaminada por causa do pecado, não só do Adão, mas como o Adão foi o pai da humanidade, então o pecado dele atinge a toda a humanidade. Então a terra hoje está contaminada por causa dos nossos pecados. Então nós não podemos dizer que foi só pelo pecado de Adão, mas o pecado da humanidade hoje está sobre a terra. Então essa é a situação. A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Espero que você tenha sido poderosamente abençoado com essa aula. Olha, caso você ainda não sirva ao Senhor Jesus, quero dizer que este é um tempo muito propício. Sabe, a palavra de Deus nos exorta que ao ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. E o Senhor, eu creio, falou profundamente ao teu coração nesse dia. Caso você tenha caído aqui nesse vídeo, por alguém ter compartilhado, ou tenha aparecido como sugestão para você, espero que tenha te abençoado em nome de Jesus, sabe? É necessário que nós nos arrependamos para que o Senhor possa escrever o nosso nome no livro da vida. Quero fazer uma oração por você, quero fazer uma oração pela tua saúde, caso você, querido irmão, esteja passando por uma adversidade, eu quero orar, quero te abençoar nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Soberano Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem aberto essa porta de bênção, um tempo de oportunidade para cada homem e mulher que está nos acompanhando nesse dia. Aquele, Senhor, que está fazendo a oração pela primeira vez, que caiu nesse vídeo, que foi o Teu Espírito Santo que abriu essa oportunidade. Que o Senhor possa perdoá-lo, que o Senhor possa escrever o nome dele no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Senhor, nessa caminhada.
aos meus irmãos que estão passando por lutas, que estão passando por adversidade. Que o Senhor venha enchê-los de graça, venha enchê-los com teu Espírito Santo. Que o Senhor traga cura, libertação, revelação da tua palavra a cada coração, Senhor, nesse dia. Deus, que o Senhor venha usar os teus filhos com ousadia nesse tempo, na autoridade do nome de Jesus. Sabe, meu amigo, meu irmão, que você seja profundamente abençoado nessa semana. Semana que vem nós teremos a nossa próxima aula. Olha, vai ser bênção para a nossa vida. E eu creio que o Senhor Jesus nos dará revelações profundas. Um beijo no coração. Até semana que vem. Paz.